Olá, graça e paz, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, graças a Deus, mais uma semana deixando o Senhor nos ensinar, o Senhor ministrar ao nosso coração verdades tão profundas e tão fundamentais para a nossa vida. E já faz 2 semanas que nós estamos então vendo sobre um assunto que a Bíblia traz como fundamental para a nossa vida. Um assunto que nos traz uma vida plena quando nós praticamos, que é a oração. Nós podemos ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento a importância que a Bíblia traz sobre a oração. Como orar, então a Bíblia também nos ensina que há uma maneira correta de orar, com um entendimento e uma revelação daquilo que Deus queria que nós tivéssemos quando nós orássemos. E a Bíblia também traz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traz ali histórias que ficaram relatadas de grandes homens de Deus que viveram uma vida de oração, que viveram a prática da oração e por isso foram tão bem-sucedidos. Por isso nós podemos ver aí grandes profetas de Deus, grandes líderes que tinham na sua vida diária a prática da oração. E é interessante porque quando nós falamos sobre oração, talvez a gente associe os benefícios da oração somente de uma maneira espiritual. Então eu vou orar a Deus e eu vou ter uma vida espiritual saudável. Mas a Bíblia diz que não é só isso. A Bíblia diz que nós não somos seres que somos meio que repartidos, sabe? Eu sou um pedacinho espiritual, um pedacinho emocional, um pedacinho físico, não. A Bíblia diz que nós somos um ser integral, nós somos inteiros. E aquilo que é espiritual, ele influencia o emocional influencia o físico, está tudo muito ali misturado, nós somos um ser inteiro, não somos repartidos. Então a oração, nós podemos entender que ela traz benefícios para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. Ela traz benefícios para nós como seres inteiros. E nós vamos ver hoje vários exemplos de pessoas que puderam experimentar isso, de uma vida plena em Deus, de uma maneira inteira, completa, tanto física como emocional, como espiritual, e puderam, na sua vida, no seu chamado, no seu trabalho, ver essa bênção de ser bem-sucedido. E uma das respostas por que foram tão bem-sucedidos foi ter uma vida saudável de oração, uma vida diária de oração. Nós vamos começar com um texto que é bem curtinho, mas que traz uma verdade e uma revelação muito profunda, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz assim: orem continuamente. Talvez a versão mais conhecida nossa desse versículo é orai sem cessar. Quer dizer, não para de orar, ora sempre. Esteja sempre orando, em todo lugar, em todo momento, ore sem cessar, continuamente. Quer dizer, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida, uma prática de oração diária. Busque, e aí é uma coisa nossa, né? É algo que nós devemos fazer individualmente. Ter esse esforço de no nosso dia ali de 24 horas, inserir a oração, inserir o tempo com Deus, inserir momentos com Deus, inserir essa importância de estar com a nossa mente voltada a Deus. Isso é orar sem cessar, a todo momento, sabe? Você olha uma coisa e aquilo te desperta algo e você fala com Deus, porque a oração é falar com Deus. A oração é falar com Ele, a oração é abrir o nosso coração a Ele, a oração é a gente bater um papo com Deus, né? Como a gente conversa com outras pessoas, é se relacionar com Ele. É muito gostoso quando a gente, por exemplo, está ali fazendo alguma coisa
e de repente o que você está fazendo te lembra de algo e você fala, nossa, Deus, como é bom viver isso. Nossa, Deus, obrigada pelo que o Senhor fez aqui. Sabe, você está falando com Ele, né? Tem momentos em que você vai parar tudo, você vai ter o seu tempo de oração, isso é fundamental. Nós vamos ver aqui exemplos disso. Como também é fundamental essa vida de a todo instante você estar pensando nas coisas do alto, você estar pensando em Deus, pensando e falando com Ele. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo mesmo é um grande exemplo. Aqui a gente não tem o exemplo dele, mas o apóstolo Paulo é um grande exemplo de um homem que orava a todo instante. E ele fala, eu oro em línguas mais do que todo mundo que está aqui me ouvindo. Então ele devia orar e muito, né, em línguas, e ele falava que orava também com a mente, naquilo que ele estava entendendo também, com a sua língua natural. E ele orava a todo instante ele estava ligado nas coisas de Deus. Por isso ele pôde escrever, né, essa recomendação, essa revelação inspirada pelo Espírito Santo, dizendo, ora a todo instante, esteja ligado em Deus a todo instante, que o teu coração esteja voltado para as coisas do alto a todo instante. Mas vamos lá, nós vamos ver aqui vários exemplos de homens, de grandes homens de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, trazendo, através da história das suas próprias vidas, a importância de se ter essa vida de oração. Samuel, profeta Samuel, um grande homem, muito usado por Deus, ele diz assim, no capítulo 12 de 1 Samuel, ele diz assim, longe de mim acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Então, esse profeta, ele tinha essa consciência de que se ele deixasse de orar pelo povo, porque era algo que ele como chamado de Deus, né, como profeta de Deus, ele tinha essa incumbência de orar pelo povo, de interceder pelo povo. E é interessante isso, porque no Novo Testamento, a Bíblia, ela diz que nós temos esse ofício de intercessão. Então aqui, Samuel, ele entendia que ele tinha sido chamado para interceder pelo povo, que ele era um profeta ali da nação. Então ele falava, longe de mim pecar contra o Senhor se eu deixar de interceder, eu preciso orar sempre por vocês. Mas essa verdade é nossa também, né? De nós entendermos que nós temos ali tanto um chamado quanto uma responsabilidade por conhecermos a Deus, por conhecermos o poder de Deus, por sabermos o poder que existe na intercessão. Nós sabemos que pela intercessão, a Bíblia nos garante que nós podemos muito naquilo que ela pode realizar quando nós intercedemos por alguém. Então, se nós sabemos disso, nós acabamos nos tornando responsáveis por interceder pelas pessoas. Porque sabemos que quando intercedemos, algo acontece na vida delas. Então, esse ofício, esse chamado, essa responsabilidade também é nossa. Então, que nós possamos, como Samuel, dizer a mesma coisa. Senhor, longe de mim pecar, retendo aquilo que eu posso fazer. Deixando de orar pelos outros se eu poderia orar. Deixando de orar, de repente, pelos meus próprios filhos. Às vezes passa o dia com tanta coisa para a gente fazer, tantos afazeres, e a gente deixa de orar e interceder, talvez para as pessoas que a gente mais ama, que estão ali mais próximos de nós, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos. E essa responsabilidade é nossa, de interceder, de orar. E interceder é você orar a Deus em favor de alguém. Às vezes a gente é muito despertado a orar quando a pessoa está doente, por exemplo, está passando por uma necessidade muito grande. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar a todo instante, então nós devemos interceder a todo instante. Interceder pelas pessoas próximas de nós, interceder por alguma mensagem que veio de uma pessoa que está passando necessidade, ore por ela. Faça isso. Isso é viver uma vida de oração. A intercessão, ela faz parte de uma vida de oração.
Quando nós separamos, né, oração de louvor, oração de intercessão, tal, quando a gente vai separando, essa separação é mais para a gente entender o leque tão grande que nós temos à nossa disposição de tipos de oração. Mas tudo é oração. Tudo é oração. Então, quando a gente lê um texto como esse de Tessalonicenses, falando ore sem cessar, está tudo ali envolvido. Todo tipo de oração, adore a todo instante na sua vida. Leve orações de gratidão, ação de graças a Ele, é um tipo de oração, né? Agradecendo ao Senhor. Interceda por outros a todo instante. Nós temos essa responsabilidade, mas eu gosto muito de encarar como esse privilégio à nossa disposição, de podermos orar pelos outros e ver Deus agindo na vida daquelas pessoas que nós oramos, de orar pelas pessoas que nós amamos, que estão próximas de nós e ver Deus agindo na vida delas, de orar pela nossa própria vida e ver Deus agindo a nosso favor. Então nós temos esse privilégio de poder interceder, de poder orar a todo instante. Davi também é um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia, que compôs tantos salmos. Esses salmos eram orações, eram poesias que ele ali criava, eram músicas que ele criava, e ele fazia isso a Deus, e em muitas delas ele falava: Senhor, eu estou falando ao Senhor que responde a minha oração. Um exemplo disso está em Salmos capítulo 65. Então, ele colocava palavras tão lindas, né, quando ele compunha um salmo, uma música de adoração a Deus. E ele então estava fazendo ali uma oração, entregando isso a Deus, entendendo: Senhor, eu estou falando com o Senhor, e o Senhor é aquele que me responde. Porque a oração é isso, é falar com o Senhor e Ele falar conosco. Outro exemplo é o filho de Davi, Salomão, quando ele constrói, né, o maior feito dele, de tantos que ele realizou, mas foi a construção do Templo de Jerusalém. E quando ele ali dedica o templo majestoso, o Templo de Jerusalém, ele dedica com uma oração. E você pode ver lá em 1 Reis, capítulo 8. Ele dedica com uma oração magnífica. E o principal pedido naquela oração que Salomão faz em relação ao templo era que Deus ouvisse as orações que o povo fizesse naquele templo. E mais do que isso, que os povos de outras nações conhecessem o grande nome de Deus e orassem voltados para esse templo. Então ali, Salomão está mostrando que ele entendia a importância de se orar a Deus. No Antigo Testamento, porque Jesus ainda não tinha vindo, era muito importante ir ao templo para orar. Né? Aqui a gente também não tem o exemplo de Ana, mas Ana foi um exemplo de oração, de uma mulher de oração. Ela estava no templo e estava orando a Deus, clamando por um filho. Era muito importante essa ida ao templo, mas quando Jesus vem, diz que o véu se rasga, né? Porque não existia mais, a partir de Jesus, a separação do Santo e Santíssimo. Então nós tivemos, a partir de Jesus, livre acesso a Deus. E por isso nós podemos orar a todo lugar. Podemos orar no templo, como podemos orar em casa, podemos orar caminhando em algum lugar, podemos orar aonde nós estivermos e a todo tempo. Mas aqui, Salomão ainda vivia, né, entendendo que era no templo que se devia orar e receber a resposta de Deus. Então ele disse: Senhor, que o Senhor responda às orações de todo o povo que vier orar aqui, e até os povos de outras nações. Nós temos Jó também, que é um outro exemplo, né? E no livro de Jó a gente vê relatado ali o sofrimento, a dor de Jó. E essa dor e esse sofrimento foi enfrentado com oração. No finalzinho ali do livro, Deus, ele repreende os amigos de Jó, que não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jó, e estavam colocando um peso terrível nele, dizendo que ele tinha pecado, né? E Deus ainda fala: olha, seus amigos estão errados. Ele repreende esses amigos e ele diz: Jó, ore por eles. E quando Jó orou, a sorte deles mudou.
Então ali, a vida de Jó foi uma vida de oração, mesmo nos momentos mais difíceis e terríveis da vida dele. E mesmo aqueles amigos sendo uma parte desse sofrimento, Jó, ele orou e a sorte daqueles amigos mudaram. E isso é muito interessante, porque quando, lá no Novo Testamento, Jesus nos ensina sobre orar, ele diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Então, a oração, ela transforma cenários, ela transforma situações, ela transforma pessoas. Tem uma frase muito interessante que diz que nós podemos transformar inimigos quando nós transformamos eles em amigos, né? Então, quando um inimigo se torna amigo, o inimigo desapareceu. Então, quando nós oramos pelas pessoas que nos perseguem, quando nós oramos pelas pessoas que nos fazem mal, nós estamos intercedendo e entendendo, essa intercessão vai mudar o coração daquelas pessoas e elas vão se tornar pessoas de Deus. E olha só que maravilha, né? Uma pessoa que é transformada, uma pessoa de Deus, ela para de perseguir, ela para de ser inimigo dos outros, ela quer reconciliar em vez de separar. Glória a Deus por isso. Então, a oração, ela tem poder para transformar todas as coisas, inclusive nós mesmos. Inclusive, transformar as pessoas. Isso é fantástico. Jó experimentou isso. Então, no Antigo Testamento, a gente pode ver só alguns exemplos, nós temos muitos exemplos de grandes homens e grandes mulheres de Deus que viveram uma vida de oração e puderam experimentar o efeito da oração na vida delas mesmas, na vida das outras pessoas. No Novo Testamento, mais um exemplo aqui, que é bem interessante, que é de Daniel, lembram lá? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E veio um decreto dizendo que não se podia orar para outro Deus, a não ser o Deus ali da Babilônia. Daniel não deixou de viver a sua prática de oração e orar ao Deus certo, né? Que isso é uma das coisas que a Bíblia nos ensina, né? Não é simplesmente orar para qualquer ser ou para algum ser que a gente deposite santidade. Não, orar é a Deus. O objeto da nossa oração, o foco da nossa oração é Deus. Nenhum outro intermediário existe, é o que a Bíblia diz, né? Então, Daniel, ele não para com sua prática de oração, continua orando 3 vezes ao dia, ao Deus verdadeiro, e ele então é jogado lá para os leões, mas Deus o livra, aqueles leões não fazem nada com ele, ele passa a noite ali na cova dos leões, por quê? Porque existia um decreto, para de orar. E ele disse, de maneira nenhuma eu vou parar de orar. Não existe nenhum decreto sobre a nossa vida e muitas vezes a gente deixa de orar, né? Então, que esse exemplo de Daniel possa ser um grande exemplo para nós. Um homem que era firme no seu propósito de orar a Deus, de inserir no seu dia a dia, na sua prática de vida, na sua prática diária, a oração. Vamos lá, então. No Novo Testamento, nós temos também muitos exemplos de homens e grandes mulheres de Deus que viveram uma vida de oração. Nós temos o exemplo máximo, que é de Jesus, né? Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar, ele curou pessoas através da oração, ele orava de forma frequente, de forma regular. Então, a gente vê lá os relatos de manhãzinha, de madrugada, à noite, Jesus ia num lugar deserto para poder orar, tirava um tempo bem de qualidade para estar com o Pai. Ele orou com clamor, com lágrimas. Às vezes, ele passou noites inteiras orando. Enquanto Jesus orava, nós temos aqui esses relatos, né? Você pode ver nos evangelhos isso, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 9, João capítulo 17, que enquanto, por exemplo, Jesus orava, o Espírito desceu sobre ele, o ungiu. Enquanto ele orava, ele foi transfigurado com a glória divina. Ele enfrentou a maior crise dele com a oração lá no Getsemane. Nós podemos ver ali relatos de Jesus orando pelos discípulos, pela igreja. Ele orou na noite antes de morrer, antes de ser ali levado ao julgamento e morrer. Ele também orou por nós,
né? Então ele não orou apenas por aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali, mas ele disse daqueles que viriam. Então ele orou por nós também, ele intercedeu por nós. E por fim ele morreu orando. Então a vida de Jesus é uma vida que relata a importância da oração, a importância de a todo instante você estar orando, você ter a sua vida de oração. Depois da morte de Jesus, nós começamos a ver relato dos discípulos dele, daquelas pessoas que o seguiam e que reproduziram aquilo que Jesus fazia. Então eles viram na vida diária de Jesus a oração inserida, a importância da oração, e eles então começaram a reproduzir isso nas suas próprias vidas e na vida daqueles que iam sendo salvos, na vida da igreja. Nós encontramos isso em Atos, que é o começo ali da igreja de Cristo. Em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, falando de como constantemente a igreja estava em oração. Em todas as reuniões, eles se dedicavam à oração. O poder do Espírito Santo desce para aqueles primeiros discípulos em resposta à oração deles. Os líderes eram escolhidos e foram escolhidos somente depois de orarem. Então, em tudo nós podemos ver, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, exemplos de vidas de homens e mulheres de Deus, que em tudo que eles faziam, nas decisões que eles precisavam tomar, na sua vida diária, eles tinham a oração como prática, como parte da sua vida. E a Bíblia nos mostra que é isso que ele espera de nós como cristãos. É isso que Deus espera de nós como cristãos, ter uma vida regular, uma vida fiel, uma vida dedicada, uma vida fervorosa em oração. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas se deparam com esse tema e elas dizem assim, mas eu não sei orar, eu tenho dificuldade, eu não sei direito o que falar. E isso a Bíblia nos mostra que não é uma justificativa nossa, porque na verdade ninguém sabe orar como convém. Nenhum de nós. Por isso ele deixou o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora e intercede por nós. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, ele também nos dá confiança, nos dá desejo de orar a Deus, ele nos capacita a orar. É isso que a Bíblia nos diz. Então nós temos um ajudador, que é o próprio Deus, que está disponível a nós, para nos ensinar, para nos ajudar, para interceder por nós, para orar, né? Ali, intercedendo, é o que a Bíblia diz, por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, que essa não seja uma justificativa aí, uma desculpa, de repente, nossa. Eu não sei orar. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, porque ninguém sabe orar como convém. Então, que nós dependamos do Espírito Santo e que nós nos deixemos ser moldados por ele, para que a oração, ela seja uma prática na nossa vida, que ele nos convença da importância disso, que ele nos ajude a colocar em prática. Não é fácil, muitas vezes é uma luta diária, muitas vezes a gente acaba preferindo outras coisas à oração, muitas vezes existem mentiras que tomam a nossa mente, dizendo, mas eu estou muito cansado agora, mas oração é meio chato, várias mentiras que o Espírito Santo está aí disponível a nós, para nos ensinar a verdade de como maravilhosa é a vida de oração, como ela nos transforma, como ela traz benefícios tão magníficos para nós, na nossa vida espiritual, emocional, física, na vida das pessoas que nós amamos, na vida das pessoas que precisam ser ali tocadas pela nossa intercessão, como a oração nos dá uma vida plena em tudo que nós fazemos. E nós temos aí esses exemplos que a gente viu hoje, para nos mostrar o quanto a oração é magnífica, o quanto ela é fundamental na nossa vida. A oração, ela precisa ser algo fundamental, algo que domine de verdade os nossos dias, a nossa vida.
Que a oração seja uma prática nossa, na nossa vida, a cada dia, todos os dias da nossa vida. E que nós aprendamos em Deus, através da ajuda do Espírito Santo, a orar sem cessar, a orar o tempo todo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus ministre o nosso coração, que Deus fale dessa verdade tão maravilhosa que é a oração. Que Ele nos ajude, que Ele nos ensine, que a cada dia, todos os dias da nossa vida, nós tenhamos essa prática da oração, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho agora e a semana que vem, se Deus quiser, a gente vê mais um pouco, para a gente crescer mais no conhecimento, para a gente ser mais ensinado e receber mais revelação de como ter uma vida diária de oração em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é aquele que nos ensina. Muito obrigada porque o Senhor é aquele que ministra o nosso coração. E nós pedimos que o nosso coração seja mesmo ensinável, seja mesmo um coração aberto para ser ministrado. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é aquele que nos convence. O Senhor é aquele que nos ensina. Espírito Santo, vem nos ensinar como nós podemos ter essa vida tão intensa de oração. Como nós podemos ter os nossos pensamentos, o nosso entendimento, o nosso olhar, o nosso coração voltados para as coisas do alto, a cada instante da nossa vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Vem e realiza dentro de nós essa transformação. Talvez muitos de nós aqui que não têm conseguido viver uma vida diária de oração, o Espírito Santo nos ajuda, nos mostra como nós vamos conseguir fazer isso. Talvez muitos de nós tenham conseguido orar de uma forma até regular, mas não tem, de repente, vivido toda a plenitude, todos os benefícios, por falta talvez de entendimento, por falta de colocar em prática algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra nestas vidas. Traz revelação, traz entendimento. É o nosso desejo, Senhor, viver a vida diária de oração, porque a tua palavra diz o quanto isso é fundamental para a nossa saúde como seres integrais. Como isso é fundamental para nós vermos a nossa vida sendo plena, a vida das pessoas que nós amamos sendo plena, a vida das outras pessoas, Pai, que precisam tanto de uma intercessão, serem plenas também através da oração. Nós pedimos isso, Senhor, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que você medite mais um pouco sobre isso, de repente vai lá durante essa semana, pega alguns outros exemplos de homens, de mulheres ali da Bíblia que viveram a oração. Eles têm muito a nos ensinar. E que em nome de Jesus, nosso coração esteja a todo instante, a cada dia, muito pronto a ser ensinado nessas verdades que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.